No programa de hoje, nós vamos abordar um tema muito pedido aqui nas nossas redes sociais. Como falar sobre sexualidade e santidade com adolescentes. E para isso, o nosso especialista do Ministério Vida Pura, Davi, vai fazer uma abordagem bíblica que vai dar um norte, com certeza, para cada um de vocês que estão nos assistindo, pais, pastores, líderes. Combinado? Então, não perca tempo, assista a vinheta mais bonita do Brasil e bora pro programa. Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa Vida Pura. Hoje a gente vai falar, como o Felipe disse na abertura aí, sobre esse assunto importantíssimo, né? Sexualidade e santidade. Como falar sobre esses dois pontos importantíssimos na vida de todo ser humano, em específico nesse programa que vai ser dividido em duas partes. Então eu já te desafio a sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, você tá aí conectado para acompanhar a continuação desse raciocínio que vai começar agora, sobre como falar sobre isso com adolescentes. Você que é pai aí de adolescente menino, adolescente menina, às vezes tem 2, 3 adolescentes dentro de casa, tá entrando em parafuso, já não sabe mais como se comunicar com eles, não sabe mais como ajudar. Você, líder de adolescentes e jovens na igreja, que tem até a vontade de falar sobre esse assunto que infelizmente nas igrejas é tabu, falar sobre esse assunto com eles, mas não sabe por onde começar, não sabe, na verdade, muitas vezes nem o que está acontecendo dentro da cabeça deles, como a pornografia, como a sexualização precoce influencia, afeta ou não afeta, o que está acontecendo? Comportamentos, moletom num dia de calor, por que esses adolescentes estão desse jeito? Tribos, estilos musicais, enfim. Como falar sobre esses assuntos que são tabu dentro desse universo teen, desse universo adolescente? Então você pai, você líder, fique conectado. Primeiro que assim, de novo, esse programa vai ser dividido em duas partes. Hoje a gente vai falar sobre dois fatores que precisam ser construídos em conjunto com os adolescentes, seja no ambiente do pai com o filho, seja no ambiente dos líderes aí na igreja, nas atividades. Dois fatores iniciais de relacionamento que precisa ser construído com eles. E na semana que vem, os últimos 2 fatores. 4 fatores de relacionamento precisam, então, ser construídos com os adolescentes para que se possa conversar sobre esses assuntos, se possa estabelecer uma lógica de trabalho que seja bem-sucedida nos parâmetros do que é ser bem-sucedido diante de Deus e alcançar essas almas que precisam tanto. Para isso, antes de entrar nesses 2 fatores de relacionamento, vocês já vão entender o porquê desses fatores de relacionamento. A gente precisa entender um pouco do que realmente acontece, pelo menos uma visão panorâmica, geral, do que acontece dentro da cabeça de uma criança que está entrando na fase da pré-adolescência e depois da adolescência, o decorrer desse adolescente ao longo desse período da adolescência e a cabeça dele quando ele está saindo desse período da adolescência, entrando no período de juventude. Porque você, líder, você vai precisar saber trabalhar com esses 2 grupos. O grupo dos que estão entrando na adolescência, o grupo dos que estão saindo na adolescência. Saiba disso, esse já é o primeiro desafio. Entenda que assim, você tem uma missão muito nobre, muito importante, muito fundamental. Tratar com pessoas que estão em plena fase de desafios do seu próprio desenvolvimento. Lidar com eles não é fácil, mas é possível. Eu posso dizer por experiência própria que é possível para a glória de Deus. Então vamos lá. Vamos começar pela mente do adolescente na fase que ele está entrando na pré-adolescência. Vamos entender que essa faixa aí da galera que está entrando na pré-adolescência começa, na maioria das vezes, cada vez mais precoce por conta do boom de informações que nós temos hoje. Um mundo globalizado, um mundo cheio de informações. As crianças já sabem de tantas coisas que nós, na nossa fase de adolescência, ainda não sabíamos, justamente por conta da internet e tudo mais. Então a gente pode dizer que essa fase de entrada na pré-adolescência é por volta aí dos 10 anos, por aí. O que acontece quando a galera está entrando nessa fase? A questão é que é o seguinte,
Sexualidade existe desde do nosso nascimento. Um bebê, ele já tem a sexualidade dele ali sendo desenvolvida. Mas, por enquanto, até ele chegar nessa fase dos 10 anos, a interação dele com a sexualidade ainda é uma interação, digamos, passiva. Por que passiva? Porque ele só está recebendo informações. Ele só está recebendo o que o mundo dele, principalmente o lar, e já entendam que quando eu falar essa palavra lar nessas duas aulas, nessa da próxima sexta-feira, não entendam lar como a casa, a parede, janela, porta. Não é nada disso. Lar é o ambiente, é o primeiro universo de uma criança, que são aí os pais. Entendendo, claro, que a gente a princípio vai falar de um lar mais funcional, onde não há ausência, seja emocional ou física, de um ou de outro, certo? Então esse é o lar da criança. A criança, ela cresce ali, ela vai crescendo desde o nascimento dela, em pleno desenvolvimento e compreensão dos sentidos dela, dos 5 sentidos. Paladar, olfato, tato, visão, audição, estão em pleno desenvolvimento dentro do cérebro dela, criando conexões, desenvolvendo também dopaminas e tudo mais que vocês já ouviram nas outras aulas aqui, e eu nem preciso, você que está frequente aqui, eu nem preciso trazer sobre essa questão de dopaminas. Mas a criança está ali, em pleno desenvolvimento. Ela vai desenvolver primeiro o paladar e o tato, no sentido do toque da mãe, o toque do pai, sentir o gosto do leite da mãe. A visão dela ainda é embaçada, então ela ainda não interage totalmente com a visão dela, é mais com o paladar, contato. Depois vem a visão, depois vem a audição e tudo mais. Ela está em pleno desenvolvimento. Ali ela está recebendo comunicações e uma construção de compreensão do seu universo desde o primeiro dia de nascimento dela. Dentro disso, dessas comunicações, está também a sexualidade, que os pais que são os primeiros missionários, digamos assim, na vida de uma criança, eles estão transmitindo sexualidade para ela o tempo todo. Então sim, pai, você que talvez nunca parou para trocar ideia com seu filho sobre sexualidade, saiba de uma coisa, você troca ideia com ele sobre sexualidade desde o dia que ele nasceu. Porque sexualidade não é só um assunto informacional. Sexualidade envolve emoções, envolve psicológico, envolve mentalidade, envolve tudo isso. E também genitalidade, não é só genitalidade. A gente que no vício pornográfico, a gente cria 2 blocos, né? Tudo isso daqui de sexualidade, aí a gente separa de genitalidade porque deturpamos na nossa cabeça. E a criança está recebendo essa comunicação. O pai vai transmitir masculinidade, a mãe vai transmitir feminilidade, cada vez mais. A criança é uma esponja, ela vai cada vez mais sugando essas informações. Então, entenda que até os 10 anos, a busca de uma criança se resume em crescer e conhecer. Guarde essas 2 palavras iniciais, crescer e conhecer. Ela busca crescer e ela busca conhecer para crescer. Por quê? Ela vê nos pais. Já viu que criança imita tudo que os pais fazem? Por que ela faz isso? Porque as crianças, elas veem nos adultos, principalmente os adultos mais próximos desse contexto do universo primário dela, que é o lar, ela vê neles seres que são detentores de tudo o que precisa ser conhecido e sabido no universo. É assim a visão lúdica de uma criança. Então ela vê nos pais pessoas que já sabem de tudo o que tem que saber. Pessoas que já sabem de tudo que ela precisa na vida dela. Já estão começando a sentir o peso da responsabilidade? Os seus filhos viram, se já estão na adolescência, viram em vocês, até os 10 anos, a base de todo o conhecimento do universo que eles precisavam. E por isso eles imitavam, por isso eles sugavam tanto das energias emocionais e de interações sociais. Tudo que você fazia, ele estava observando. Por quê? Porque ele queria também ser adulto. Já viu que o que a criança mais quer? Eu quero ser grande, eu quero crescer e tudo mais. Justamente porque ela quer ser igual a vocês. Só que o que acontece? Quando chega na fase dos 10, ali já começa a entrar na fase da pré-adolescência, entra a puberdade. Na puberdade, entram a bomba de hormônios. Ela ainda não sabe o que está acontecendo dentro dela. São informações diferentes de tudo que aconteceu até agora no universo dela. E aí o que acontece? A criança que até então tinha nos pais a fonte primária de busca para crescer e conhecer, ela chega agora, nessa fase, e ela olha e fala, peraí, eu nunca vi meus pais lidando com isso. Porque os pais
não estavam em plena fase de adolescência e juventude. Na cabeça dela já eram os adultos. Não vi meus pais lidando com isso, então ela não teve referência para lidar com isso. Entende o porquê que é necessário, desde pequeno, conversar e construir uma realidade de comunicação sobre sexualidade? Porque quando chegar nessa fase, a criança vai ter mais armas para dizer, não, peraí, eu recebi essas informações do meu pai, da minha mãe. Só que se ela não recebe, ela começa a pensar o seguinte na cabeça dela, até de forma inconsciente. Essas informações não vieram, então peraí, essas figuras aqui, que eu pensei que eram os detentores da verdade absoluta de tudo que eu precisava conhecer para eu ser grande como eu sempre quis ser, não eram tão sabedores assim das coisas, porque isso aqui não me comunicaram. E aí, o que acontece? Ela começa a desenvolver nela uma outra busca agora, que é a de se ver como crescido, né? No caso do menino, se ver como crescido, no caso da menina, e ela começa a buscar uma lógica de relação interdependente para com os pais. O que é ser interdependente? Dependente, preciso de você para tudo. Não consigo fazer nada sozinho. Independente, não preciso de você para nada. Sei me virar sozinho. Interdependente, eu sei me virar sozinho, mas com você é melhor. Ela começa a criar na mente dela que ela agora, peraí, veio informações que eu vou ter que me lidar sozinho. Então eu já sou interdependente dos meus pais. Só que é uma visão ilusória, porque a gente sabe muito bem que o adolescente continua sendo totalmente dependente dos pais, para tudo. Só que nessa visão de interdependência, lembra da frase da interdependência? Sei fazer as coisas sozinho, mas com você é melhor? Adivinha como todo ser humano pecador, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Adivinha como todo ser humano pecador, qual das duas partes a criança mais vai querer focar na mente dela? Por conta até do ego dela. Consigo fazer as coisas sozinho. Até porque ela começa a, nessa crise que ela teve de realidade, de ver agora as figuras que ela achou que eram detentores de todo o saber que ela precisava, não eram tão detentores assim. Então, peraí, eu agora vou ser esse detentor do saber. Eu agora preciso provar para o mundo que eu sei das coisas, que eu consigo me virar sozinho. E aí ela começa a muito mais, nessa busca de interdependência, muito mais querer uma independência. Agora imagina, e aí nasce rebeldia, nasce tudo mais. Agora imagina toda essa questão que eu disse que é dentro de um lar funcional. Agora imagina toda essa questão num lar disfuncional, onde não teve presença afetiva ou emocional de uma das partes. Cria-se lacunas, né? Imagina, as lacunas abertas. Agora imagina, seja num lar funcional ou num lar disfuncional, a bomba da sexualização precoce entrando na mente dessa criança, que estava em pleno desenvolvimento. A gente tem, no Vida Pura, a estimativa comprovada de que entre 6 e 8 anos de idade atualmente, e infelizmente está cada vez mais cedo, a iniciação e interação ativa com a sexualidade. Não é mais a passiva de só receber informações. Agora é a ativa de ir atrás, de ver um vídeo pornô. E infelizmente muitas vezes até de abusos. Abuso não é só penetração. Abuso não está só no campo da genitalidade, do toque inadequado. Abuso é tudo que deveriam ter feito para essa criança e não fizeram. E tudo que não deveriam ter feito para essa criança ou adolescente e infelizmente fizeram. Imagina toda essa confusão que já existiria, porque a gente sabe que somos seres humanos pecadores. O pecado veio e destruiu toda a concepção de construção, de compreensão do universo de um ser humano, desde a infância. A gente vê em Gênesis 6, ali a constatação de Deus de que o coração humano está inclinado para o mal desde a infância. Então já haveria confusão, naturalmente. Mas se você percebe, pai, você percebe, líder, a responsabilidade de lidar com as crianças e com os adolescentes, vocês podem ajudá-las a ter armas para todas essas confusões. A viverem o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Ter armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para levar
todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, cativo em obediência a Cristo. E é aí que entra a questão dos fatores de relacionamento que precisam ser construídos em conjunto. Guardem isso, em conjunto com os adolescentes. Não é comunicado e imposto a eles esses fatores de relacionamento. Precisa ser construído em conjunto com eles, para que eles possam ter essas armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas vindo dessas confusões naturais e dessas confusões que vão ficar piores se eles tiverem uma iniciação tenra na sexualidade de uma forma distorcida como a pornografia traz. Onde o menino vai começar a querer buscar... Lembra, o adolescente agora ele quer se ver como crescido na pré-adolescência. Então, ele não vai mais procurar no lar. Porque o lar, lembra? O lar se tornou para ele decepcionante. Porque não é mais ali onde estão os detentores de todo o saber que eu precisava. Ele vai buscar fora do lar. Graças a Deus, eu pude, para a glória de Deus, lidar com adolescentes que foram buscar fora do lar e foram buscar na igreja essas respostas. E aí eu pude trabalhar com eles ali. Só que, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes os adolescentes vão procurar nas igrejas e não vão encontrar. Aí onde eles vão procurar? Eles vão procurar na escola, que eles estão lá 5 horas por dia, todos os dias da semana, conversando de inúmeros assuntos, onde eles recebem ideologias, e aí a coisa vai ficar cada vez mais complicada. Todas essas guerras que eu já disse vão ficar cada vez mais intensas, mais difíceis de serem travadas. Tá, Davi, quais são os fatores de relacionamento que precisam, então, ser construídos com os adolescentes? Os 2 fatores dessa aula de hoje, e depois a gente conclui com outros 2 fatores na sexta-feira que vem. Os 2 fatores dessa aula: relacionamento com Deus e relacionamento do adolescente com ele mesmo. Como estabelecer esses 2 fatores? O primeiro, relacionamento com Deus. Por quê? Se o problema está no adolescente, por que o primeiro fator de relacionamento tem que ser com Deus e não com ele mesmo, sendo que Deus está bem consigo mesmo? O adolescente que está em crise, ele precisa se entender? Não. Entenda uma coisa. Seja adolescente, seja criança, seja eu ou você adultos, nós nunca encontraremos as respostas de quem somos e do que precisamos para ser quem fomos criados para ser em nós mesmos. Nós vamos encontrar naquele que nos criou. Eu não sou a pessoa que mais conhece o meu coração. Você não é a pessoa que mais conhece o seu coração. Deus é quem conhece profundamente cada milímetro do seu coração e do meu. Se Ele conhece mais o meu coração, é inteligente da minha parte, é sábio da minha parte, entender que é nele que eu vou encontrar as respostas que eu preciso. Para entender quem eu sou, a quem eu pertenço, qual que é o meu propósito no mundo, qual que é o meu significado aqui, por que eu estou aqui. Então, os adolescentes precisam de fato serem apresentados à pessoa de Jesus Cristo. Ah, Davi, mas eu levo meus filhos todo domingo na igreja? Ah, eu sou líder, eu falo ali, abro a Bíblia um sábado por mês, durante 1 hora, falo ali uma meditação rápida. É sério? Um sábado por mês, durante 1 hora? Você acha que isso é suficiente para vencer toda uma bomba de informações que eles recebem durante a semana? É sério, pai, que levar ele no... É sério que você acha que essa é a vida cristã que você quer dar pro seu filho? Só frequentar a igreja de domingo? E depois você quer chorar as mágoas porque seu filho está viciado em pornografia. Porque seu filho veio para você e disse que está apaixonado pelo colega da escola, do mesmo sexo que ele, e você não sabe o que fazer. A pessoa de Jesus Cristo precisa ser apresentada para ele. Ele precisa saber quem é Deus, para então ele saber quem ele é. Porque, no fundo, essa é a pergunta que ele está se fazendo desde o momento em que chegou a bomba hormonal ali da puberdade. Quem eu sou? Eu achei que eu era uma coisa, eu era o que os meus pais me passavam, eu tentava imitar aquilo, mas agora tá vindo coisas em mim que eu não sei lidar. E quem eu sou? É em Cristo que eles vão encontrar. Só que não adianta pensar que dá para fazer isso só um dia da semana, ou um dia por mês. Isso precisa ser feito numa lógica de discipulado. Essa é a necessidade.
Os adolescentes precisam não só serem apresentados, mas também discipulados a respeito da pessoa de Jesus. Algo que funcionou muito legal no processo que eu tive com os adolescentes, para a glória de Deus, que eu pude trabalhar, foi a gente fazer um dossiê sobre a pessoa de Jesus. Fingir que a gente nunca ouviu falar sobre Jesus. E agora, como Sherlock Holmes, a gente vai atrás de saber quem é esse Jesus. Os adolescentes são vidrados em séries. Então, transformar isso nessa linguagem ajudou muito. Então, vamos investigar quem é a pessoa de Jesus. Aonde? O único livro que fala mais dele com mais detalhes é a Bíblia. Vamos na Bíblia. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. 2 capítulos por dia. Vamos anotar num caderno onde esse Jesus foi, com quem ele falou, com o que ele falou. Vamos anotar textos chaves que mais chamaram a nossa atenção. Vamos conversar entre nós, tentando entender o porquê que ele falou desse jeito e tal. E nessa troca, os adolescentes foram se aproximando de Jesus. E eles foram descobrindo uma coisa, que a realidade da pessoa desse Jesus casava com a realidade deles. Não era mais aquele Jesus religioso que eu só via no domingo. Ouvia falar de um cara chato lá falando naquele púlpito, altar, palco, sei lá, o jeito que você chama. Não. Eu tô sofrendo bullying na escola. Aí, olha, peraí. O que mais se aproxima dessa realidade? Poxa, esse Jesus foi colocado praticamente nu, no alto de uma montanha, todo mundo zombando dele, sangrando ali, com fome, apanhou. Eu apanhei na escola semana passada e sofri bullying. Olha, a realidade desse Jesus passou pelo que eu passei. Claro, né, guardadas as devidas proporções. Mas ele vai começando a se identificar com Jesus. Criar uma ponte de identificação com esse Jesus. E aí um relacionamento com esse Jesus é estabelecido. E aí, ele não só vê ele ali nas realidades de Jesus. Muito mais do que isso, ele vê Jesus nas realidades dele, sabe por quê? Porque o que ele mais quer é vencer as realidades que são desafiadoras. E ele olha para um Jesus que passou por tudo que ele passou, porém venceu o mundo, como diz lá em João 16:33. Então, ele não vê mais na banda que ele procurava, ele não vê mais nos artistas que ele procurava as respostas. Por quê? São pessoas falhas, também limitadas, não tem todas as respostas. Mas esse Jesus passou por tudo que eu passei e venceu tudo. Então, eu posso vencer as minhas crises e as minhas questões e encontrar as respostas que eu preciso nele. E aí, para terminar essa parte desse primeiro fator de relacionamento, o discipulado também vai ajudá-los a enxergar e lidar com Jesus da maneira correta. Ou seja, não com um coração também idólatra, transformando Jesus em mais um ídolo deles. Deus não é ídolo, Deus é Deus. Idolatria e adoração não são a mesma coisa. Idolatria é eu objetificar alguma coisa, usar como objeto para o meu próprio benefício. A adoração é eu negar a mim mesmo e reconhecer que há alguém soberano sobre mim e eu entregar a ele toda a honra e glória. Eles não vão ver Jesus como um artista que eles viam, como o ator que eles viam, o super-herói de uma franquia de cinema que eles viam. Não vai ser só mais um ídolo no pacote deles. Vai ser, de fato, Deus na vida deles. E aí ajuda a quebrar a idolatria do coração deles. E aí, quando estabelece esse fator de relacionamento com Deus, aí sim, a gente começa a estabelecer o fator de relacionamento dele com ele mesmo. Em que sentido? Sabe como o adolescente tenta resolver essa busca pelas respostas de quem ele é? Ele mata ele mesmo no coração dele, mas não no negue-se a si mesmo bíblico. Ele mata ele mesmo no coração dele no sentido de que ele prefere não enfrentar o eu caótico dele. Principalmente se é um eu caótico já com vício em pornografia, já com traumas de abuso na infância, sejam com penetração ou não, traumas de ausência afetiva, emocional ou física do pai ou da mãe. Ele prefere guardar essas crises, essas lutas numa gaveta, e ele prefere construir um novo eu para ele. E aí ele estabelece um universo ilusório onde dá tudo certo na cabeça dele. E aí onde que ele vai começar a construir? Ele vai no livro de romance, ou livro de fantasia, livro disso, daquilo, ele pega uma coisa daquele personagem, uma coisa daquele personagem, e começa a trazer para a realidade dele. Ele vai nos filmes de super-herói, ele vai nas bandas, ele vê o estilo de cabelo daquele cantor, ele quer imitar, ele quer construir um novo eu para ele se sentir melhor, porque aquele eu é caótico, não quero encarar. No discipulado, conhecendo a pessoa de Jesus, ajudar os adolescentes a... Não.
Tire esse eu caótico da gaveta. Encare esse eu caótico. Você pode encarar em Deus esse eu caótico e resolver as questões desse eu caótico. Nessa pessoa de Jesus que você conheceu agora, que passou pelas mesmas coisas que você passou, em tudo foi tentado, porém não pecou. E aí, tendo as respostas, agora eu tiro esse eu caótico, lido com os traumas, trago, exponho diante de Deus as feridas, trato as feridas, paro de ficar agindo como alguém fragmentado, que parece que eu era um quebra-cabeça que explodiu e cada peça foi para uma tribo, para um estilo, para uma banda, para um filme, e aí eu vou em cada uma dessas partes procurando essas partezinhas do meu eu. Não. Todas essas partes do seu eu estão num só lugar, em Jesus. Tá, mas agora eu já vivi todas essas questões, Davi. Eu, adolescente, já vivi todas essas questões. Eu já estou fragmentado nessas tribos. Use isso a seu favor. Ajudar os adolescentes a enxergarem isso como algo que eles podem usar a favor deles. Não é jogar fora. Em que sentido? No sentido de que eles não foram em cada uma dessas tribos buscar partes do eu deles. Eles deixaram ali pontos de identificação. Eles sabem o que é viver aquela realidade daquela tribo. Agora, eles têm a resposta em Cristo. Eles não precisam ir mais naquela tribo buscar as respostas. Mas agora, como influenciadores e não mais influenciados para o mal, influenciadores para o bem, imitando Jesus, eles podem agora usar essas pontes de identificação e conversar com essas tribos. Evangelizar, levar o evangelho agora nessas tribos. Eles iam buscar, agora eles podem despejar Jesus nessas tribos. E aí ele começa a ver, sabe o que nele agora? Não só mais um eu caótico que foi curado, mas um eu caótico que foi curado e agora tem um propósito de vida. Não é mais só o em nós, mas é o através de nós que Jesus faz. Quando ele vê isso, o pecado sexual perde o brilho. Pornografia não é mais algo que vai me dizer, vai me comunicar a masculinidade que eu preciso no caso de um menino, ou a feminilidade que eu preciso no caso de uma menina. Eu não preciso mais imitar as atrizes pornô, fazendo caras e bocas nas minhas redes sociais para ser amada, para ser desejada. Eu não preciso mais cantar todas as meninas e eu tenho que perder o bebê, eu tenho que não ser mais o virgão da escola. Eu não preciso mais dessa busca para me sentir alguém. Eu encontrei quem eu sou em Cristo e Ele me deu agora armas para despejar sobre as outras pessoas também essa realidade. E olha que até agora foram só 2 fatores. Na semana que vem a gente vai falar de mais 2 fatores. Não percam o programa da semana que vem. Ok? Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Não deixem que os seus adolescentes desistam dela também. Um abraço. Até semana que vem.